Nós brasileiros somos um dos povos que mais se apega ao automóvel, ao produto automóvel. Teve uns estudos meio aleatórios que dizem que nós, o povo brasileiro, somos um dos povos que tem mais fidelidade tanto com marcas quanto com o automóvel. A gente fica muito tempo com o automóvel e não é uma questão de riqueza, de poder financeiro, é uma questão também de amor, de paixão. E é meio triste você pensar que mesmo com toda essa paixão, nós não temos marcas nacionais, ou quando elas vêm, elas são embrionárias e caem, ou, bom, várias explicações e várias histórias. Eu já falei um pouco sobre a Lecar num outro vídeo, que é o assunto mais polêmico desses projetos 100% nacionais, mas eu quero trazer para vocês uma outra marca, um outro projeto também nacional, que talvez seja até mais possível de existir do que a tal da Lecar. Bora, deixa eu colocar o celular ali e bora pro vídeo. Prontinho. Madames e senhores, sejam muito bem-vindos ao Quarta Marcha. Eu sou Henrique Perrenot, seu ilustre apresentador, e já aproveita para fazer toda aquela baboseira do YouTube. Curte, se inscreve, ativa o sininho e nos ajude a chegar na nossa meta dos 150 inscritos para fazer o nosso querido canal crescer. E caso você tenha ficado curioso, eu já fiz um vídeo explicando toda a história da Lecar e pelo menos segundo todas as notícias e informações que nós temos, qual que é o futuro? O que eu acho que vai ser da marca daqui 1, 2, 5, 10 anos? Mas o protagonista do nosso vídeo é o Grupo NBR, ou Grupo Novo Brasil, uma marca de Recife que é de propriedade do engenheiro Evandro Lira. Simbolicamente, a fábrica deles nasceu em 24 de março de 2022 em Araripina, que é perto de Recife, porém em 2025 os planos aparentam ter sido modificados e a planta foi transferida, ou a construção dela, foi transferida para Goiânia, em Pernambuco. Aqui as coisas começam a ficar meio confusas ou turbulentas porque nós não temos muitas informações, não saem muitas notícias explicando quais são os rumos que a marca está tomando. Inclusive, as poucas notícias que aparecem mostram informações conflitantes. Algumas fontes dizem que a fábrica em Araripina continuará sendo lá, vai continuar sendo o projeto original, enquanto existem outras informações que dizem que a fábrica vai mesmo ser transferida para Goiânia. Mais recentemente foi anunciado que o primeiro modelo deles, o X7, que sim, vai dar alguma briga de direito autoral com a BMW, porque a BMW já tem o X7, aquele SUV gigante, então provavelmente eles vão ter que trocar esse nome, deve ser só um nome de protótipo, mas a pré-venda vai começar ainda esse ano, e isso me dá um pouco de medo, porque me lembra um pouco do que a Lecar está fazendo. Nós não temos fábrica ainda. Beleza, nós temos um projeto, nós temos um caminho em que está havendo um conceito de uma fábrica. Ótimo. Já acho muito melhor do que o projeto da Lecar nisso. Desculpa, não tem como fugir de comparações, porque são conceitos muito parecidos. As duas marcas querem, supostamente, o mesmo objetivo, né? Então, não tem como fugir muito disso. Eles já estão à frente, que eles têm um projeto de onde vai ser a fábrica, qual que é o conceito. Ótimo, ótimo, é um avanço. Porém, nessa questão da pré-venda, nós ainda não temos nada de preços, nada de versões, nada de equipamentos opcionais e por aí vai. E o mais importante, nós não temos nenhum prazo concreto de início de produção. E para mim isso dá medo. Eu sou brasileiro, eu gosto muito da ideia, com todo respeito, esse vídeo está sendo gravado no dia que vai ter o jogo do Brasil e Escócia. E eu torço que a gente passe por cima deles, porque senão a gente vai ter que pegar a França na outra chave. Inclusive estou com a minha camiseta, porque, né? Eu gosto muito do meu país, cara. A gente tem 1000 problemas, a maioria deles políticos, mas a gente tem 1000 problemas. Mesmo assim, esse país é incrível. Eu ainda amo esse país. Então, me dá um pouco de medo quando nós temos esses projetos que usam a imagem nacional para tentar crescer, não tem nada de errado nisso, mas, sabe, então parece estar pulando o passo. Sem fábrica, como você faz uma pré-venda de um produto que não existe? E pode acontecer de cair na mesma coisa da Lecar, mas isso eu deixo para vocês decidirem o que vocês pensam. Segundo a NBR, a ideia é que o X7 possa ser um carro modular, ele pode ser tanto um Jeep, quanto um bug ou uma picape, e o conceito também deles é reviver a cultura brasileira de beach buggies, ou carrinhos que funcionam tanto na rua, nos dias normais, quanto num off-road mais leve. E nós temos algumas informações preliminares de fichas técnicas, como eu falei, enquanto não houver um carro fisicamente, nada disso pode ser comprovado,
mas pelo menos nós já temos um esboço do que ele é. Ele deve ter opções de tração 4x2 e 4x4, um entre-eixos de 2,6 metros e rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 225/60. E o motor serão 4 cilindros 1.3 flex com 120 cavalos e 15 kgfm de torque a 2.500 giros. Ainda não sabemos se a própria NBR vai fazer esse motor ou se vai ser em parceria com alguma montadora grande. Eu espero que eles fabriquem o próprio motor. E nós também teremos a opção de câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6. Enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas e juntando as informações para trazer esse vídeo, me veio a ideia de que a NBR tem condição de ser uma potencial nova Troller. Não sei se vocês lembram direito a história da Troller, mas basicamente eles deixaram de existir porque a Ford comprou, e quando a Ford saiu, né, abandonou as fábricas, a Troller só tinha fábrica que fechou, né, parou de produzir. Só que ela era focada muito em veículos off-road, assim, um nicho, era uma marca de nicho, do niche off-road, mas ela tinha muita paixão dos seus consumidores, então, tanto que você vê Trollers até hoje, muita gente continua usando Troller, mesmo que os carros não sejam mais vendidos. Eu acho que a NBR tem essa condição de usar esse nicho como um potencial, um diferencial, mas é o que eu falei, o ceticismo, ele acompanha esses projetos, infelizmente. Nós tivemos muitas marcas ao longo da história. Nós tivemos muitas marcas que nasceram e pelos mais variados motivos, a maioria deles, novamente, a ver com politicagem, essas marcas não conseguiram crescer, infelizmente. Elas foram ou sendo sabotadas ou sem apoio estatal, elas quebraram sozinhas. Abertura econômica que permitiu uma concorrência praticamente desleal, porque elas não foram preparadas para lidar com marcas internacionais, e quando essas marcas internacionais chegaram aqui, elas passaram o caminhão em cima das nossas montadoras. A Troller era uma que se diferenciava, conseguia fazer alguma coisa, infelizmente ela foi vendida para a Ford e a Ford fez o que fez. O ceticismo vem na questão de que os últimos projetos, principalmente agora nos últimos 5 anos, os dois maiores são o NBR, o grupo NBR e a Lecar, e como eu já falei no vídeo da Lecar, tudo indica algo ruim. E infelizmente, apesar de eu achar que o grupo NBR me parece haver uma intenção real desses carros existirem, eu ainda não consigo. O ceticismo Por exemplo, eu não conseguiria ter um carro deles se eu lançasse hoje, assim. A mesma crítica que eu faço à Lecar, nós temos que ser justos, nós temos que fazer a crítica a todo mundo, não importa o nome, não é a marca que vai mudar. Não se pode fazer a pré-venda de um produto que não existe, entendem? Se o produto da NBR já existisse, já tivesse uma fábrica levantada, não teria problema. Eles podem fazer a pré-venda, mas não é o caso. Nós ainda não temos certeza se a fábrica vai ser em Araripina ou se vai ser em Goiânia. Isso já é um problema. Para qualquer investidor, isso já é um problema. Incertezas são problemas. Você fala, mas eu não invisto na bolsa, nem nada disso. Não tem nada a ver. Você é consumidor, você indiretamente é um investidor daquela empresa, você está colocando dinheiro nela, você está comprando produto, você está fazendo a roda girar. Então, o ceticismo dificulta. Isso não é exclusividade do grupo NBR, mas um problema que eu vejo com os projetos brasileiros é que eles são pouco noticiados, tem pouca informação, você acaba ficando meio às escuras. E eu não sei se isso é culpa da mídia, que prefere não retratar muito esse assunto, ou das próprias marcas que preferem manter as informações fechadas e, bom, independente de quem seja o lado ou se é os dois, não sei, isso não é bom. O consumidor precisa de resiliência, precisa de transparência. Se esses projetos querem alçar ao topo, como eles tanto dizem, eles têm que ser resilientes com seus consumidores, eles têm que ser sinceros com a gente. O Brasil, ele é um país que tudo é difícil, tudo é difícil. O povo tem medo de sofrer algum golpe. Imagina então você ter o medo de sofrer um golpe de 70, 150 mil reais, que é um carro, é muito dinheiro. Além da questão do complexo de vira-lata, se alguns preferirem usar esse termo, então tem gente que não gosta das marcas brasileiras, porque é tudo ruim. Mais ou menos, tem nada a ver, não é o país de onde vem que torna algo bom ou ruim, mas vocês entenderam. Eu acho que essas marcas têm que ter mais resiliência e eu fico aqui, deixo as portas abertas. Se qualquer um do grupo NBR quiser vir conversar comigo para ajudar a passar mais informação, trazer atualizações, eu deixo esse espaço aberto, que foi a mesma coisa que eu fiz com a Lecar. Mas o que você acha do grupo NBR e dos projetos brasileiros no geral? Deixa aqui embaixo a tua opinião.
Aproveita e faz o que você quiser. Me elogia, me xinga, manda emoji, mas deixa algum sinal de vida. E lembrando, aproveita para fazer toda aquela baboseira do YouTube que eu já te falei. Curte, se inscreve, ativa o sininho e nos ajude a chegar à nossa meta de 150 inscritos. Antes da gente sair, um disclaimer bem interessante que eu achei a NBR mudou o logotipo deles, agora é um logotipo que parece do símbolo do Brasil. Eu achei bem bonitinho, achei muito bonitinho. Puta, nada a ver com a análise, mas eu achei bonitinho o logotipo. Se você assistiu até aqui, gostou do que viu e quer acompanhar mais da minha vida pessoal, me segue também no Instagram. Lá é realmente uma coisa bem mais pessoal, como eu já falei. A gente fala baboseira, fala de coisas que não sejam só carros, mas eu também vou usar o Instagram para trazer vídeos para cá. Então, você quer participar, ajudar a criar temas para os vídeos? Comenta aqui, obviamente, e comenta lá também. Conversa lá que a gente vai se falando e vamos ver o que acontece. Madames e senhores, eu agradeço muito a companhia e a atenção de me ouvirem falar até aqui. E bora falar de carro.